como eu lido com o fracasso. Como lidar com o fracasso. Hoje vai ser um desses vídeos assim para refletir. A gente pode fazer um exercício. Vamos precisar de um caderno e uma caneta ou um lápis, um grafite, enfim. Porque eu acho que sempre que a gente vai refletir sobre alguma coisa, eu acho sempre bom a gente fazer essa reflexão na nossa mente e escrever também. Isso vai trazer mais essa reflexão mais para perto, né? Mais de uma forma um pouco mais concreta do que fica na nossa mente. Eu lido com o fracasso o tempo todo. Eu, assim como várias pessoas, a maioria das pessoas, né, já lidou com fracasso. E eu já tinha feito essa reflexão antes. Então eu vou trazer um pouco do que eu tinha escrito quando eu fiz isso. Eu li ano passado 2 livros de ensaio do Albert Camus. O Mito de Sísifo, onde ele vai refletir, ele fala sobre o homem absurdo. E esse Sísifo é uma figura mitológica que ele, depois do ensaio, ele vai escrever um mito, não é? Ele vai descrever um mito. Ele é condenado a rolar subindo uma pedra e, assim, tem toda uma história por trás do que... Por que essa condenação? Ele foi condenado por algum motivo. Mas, enfim, ele foi condenado a subir uma rocha até o topo de uma montanha. E daí, quando chega lá no topo, ele deixa a rocha cair e ele vai voltar e vai fazer a mesma coisa. Então, ele foi condenado a fazer isso para sempre, digamos assim. Ou seja, ele meio que está preso naquela condição de rolar a rocha. O Camus, ele também fez um ensaio sobre Kafka, né? E ainda que ele não mencionou nenhuma obra específica de Kafka, né? Mas eu também li um livro do Kafka, que foi América, que foi um dos livros que Kafka não finalizou. E esse eu acho que foi o primeiro que ele escreveu, mas não finalizou, né? E esse livro fala sobre um imigrante alemão que vai para os Estados Unidos e que, apesar de ele ser um jovem muito dedicado, muito educado, né? Ele é justo, ele é sensato. Apesar de tudo isso, ele sofre muito, né? Por causa de outras pessoas, por causa das situações que ele passa, né? Por causa do ambiente externo, que ele não tem muito controle, né? Tem muitas situações em que a gente não tem o menor controle na vida. E a gente escuta muito dessas histórias, né, por aí, de pessoas que viveram miseravelmente, né, e tiveram suas vidas encurtadas, por exemplo, pela violência, né? E não é justo que a pessoa passe por isso. E a gente percebe que a vida não é um jogo de tomar lá da cá. Porque, não sei se vocês já viram, né, algumas pessoas falando que o que você dá ao mundo é o que você recebe. E a gente vê várias realidades que mostram que não é bem assim, né? Se fosse um jogo, se fosse uma regra, seria um pouco mais fácil, digamos assim. E muitas pessoas boas e más terão uma vida extraordinária. E outras simplesmente não conseguem. E por várias circunstâncias alheias a elas, né? Como eu falei no caso do nosso protagonista de América, no livro de Kafka. E daí a gente pode ir para o estoicismo. Os estoicos já refletiam sobre isso também. E é um pouco do estoicismo que me consola nos meus fracassos, que são muitos. Né? Tem muita gente que vai se identificar também com isso. Mas eu tento fazer esse exercício de pensamento, de que tem coisas que eu tenho controle e tento superá-las, e tem coisas que eu não tenho controle e eu não posso ficar ruminando isso, porque não vai adiantar. São coisas que são externas a mim.
Eu aceito e sigo em frente. O que não tem remédio, remediado está. Mesmo em uma situação de morte, como nos mostra Tolstói na Morte de Ivan Ilitch, só não procure ter uma vida tão miserável. Tente, apesar das circunstâncias e das dificuldades, observar que somos poeira, que o universo é gigante e que a natureza é linda em sua complexidade e simplicidade. É por isso que eu gosto da literatura. Eu não vejo como escapismo. A literatura pode nos dar informações e conhecimentos, como Charles Mackay, Carl Sagan, Oliver Sacks, enfim, outros livros aí. Mas também pode nos fazer refletir sobre nossa própria vida, como eu estou fazendo agora. E isso é algo que muitos clássicos podem nos proporcionar. Por isso que eu adoro ler clássicos, né? E eu vou dar uma pausa aqui, só pra... Eu lembrei do... Eu até escrevi aqui, tem um livro chamado Stoner, do... Esqueci o nome agora. Esse livro eu li na livraria. E esse livro vai falar sobre um personagem, o Stoner, que ele tem uma vida completamente... É praticamente uma biografia, né, desse cara. E ele tem uma vida meio ordinária, digamos assim. Não tem... Ele consegue uma coisa muito boa, que ele estuda bastante. Ele é de uma família pobre, estuda bastante para conseguir conquistar aquilo que ele quer, que é ser professor. E ele consegue. Mas isso foi o sucesso que ele teve na vida. Mas, de resto, tem muita coisa ali que você percebe que você vai refletir, né, sobre a sua própria vida. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Porque esse cara aqui, ele não tá fazendo muita coisa, sabe? E não tô falando de... Eu não tô falando de coisas na vida que a gente faz no check. Como muitos, né, tipo... Como a gente tem na sociedade aquela pressão. Não sei se você já passou por isso, mas eu passo por isso. E muitas outras pessoas passam por isso na vida, que são os familiares, né? Falando sobre casamento, sobre filhos. E daí tudo na vida é uma lista, né? E o Stoner, ele conseguiu um sucesso na vida no sentido de se tornar um professor. Ele estudou bastante, foi de uma família pobre e conseguiu conquistar aquilo. Ele deu um check no casamento, ele deu um check em relação a ter filhos. Ele teve uma filha, se eu não me engano. Mas apesar disso, a vida dele não era completa. Aquilo não completou ele. Aquele check na vida dele não completou. Entendeu? Então, é mais ou menos sobre isso que eu tô falando. Tinha problemas com a esposa, tinha problemas com a filha, e que ele foi uma pessoa muito passiva. Ele foi... eu acho que essa palavra define muito Stoner. Ele passou a sua existência sendo um cara passivo demais. Ensinamentos e reflexões sobre avareza, resiliência, luxúria, depressão, pobreza, política, inocência, ego, vingança, simplicidade, a liberdade de ser quem você é, independente do seu meio, independente da sociedade. Enfim, não existe um manual. A vida é breve e mundana. Como eu vi o neurocientista Pedro Calabres falar uma vez em uma desses vídeos: se você tentou e falhou, parabéns. Tem gente que nem tenta. Tente, falhe e vida que segue. A vida não é perfeita. E você não tem de ser perfeito. Bom, esse é o exercício que eu tento fazer, né, para não me martirizar tanto pelos inúmeros fracassos que eu tive na minha vida, e já passei por vários e sei que vou passar. Durante toda a minha vida eu vou passar por mais fracassos. E eu sei que eu não sou a única pessoa a passar por isso. E eu sei que não é fácil lidar com o fracasso, né? É um sentimento um pouco... Na verdade, o fracasso vem com vários sentimentos.
Mas como a gente aprende com os estoicos, é que a vida, a gente tem que viver o presente. A gente tem que deixar o passado de lado porque ele já foi, né? Tem aquela expressão, né, que não adianta chorar pelo leite derramado. Enfim, não adianta mesmo, porque a gente não tem como voltar atrás, não tem como voltar no tempo e fazer diferente. Então a gente só tem o agora, né, pra viver, e a gente pode até planejar o futuro. Mas a gente precisa viver o presente, porque a vida está acontecendo nesse momento, agora. E mesmo que a gente planeje o nosso futuro, tem coisas que vão acontecer que não estão nos nossos planos, que são externos a nós, e a gente não tem tanto controle, como eu falei lá no começo. Então a gente precisa lidar com isso. A gente pode fazer o que está ao nosso alcance e deixar as coisas externas para lá. Basicamente, o vídeo foi uma reflexão minha que eu tive. Não é à toa que clássico é clássico. E eu acho que a gente tem como aprender bastante com os clássicos, sim. Então, se tem alguma questão que está incomodando, né, deve ter várias, mas você pode pegar um caderno, escrever suas reflexões e também os seus aprendizados, né? Como eu falei aqui, tem várias coisas na literatura em que a gente pode se inspirar. Como eu citei Stone, né? Tem também A Morte de Ivan Illich. Conquista um cargo muito bom. Tem uma vida meio miserável, assim, digamos, com a esposa. Vive sob aparência, né? Aquele status. Eu tenho status e eu tenho que, né, me importar dessa forma. Minha casa tem que ser assim, a decoração tem que ser assado. E ele viveu isso, né? Mas ficou doente, decorando lá a casa dele, sofreu um acidente, ficou doente. E aquilo não serviu pra nada. E estava cercado também de pessoas que não estavam nem aí pra ele, como a esposa e a filha. Então a gente vê esses exemplos, assim, essas coisas que a gente consegue reconhecer no nosso dia a dia, o que acontece nos clássicos. Deixo a minha reflexão aqui e espero que vocês façam essa reflexão. Pode ser com um outro tema, com outro, enfim, com alguma outra questão que você esteja passando. Talvez não seja fracasso, talvez você tenha uma vida de sucesso e não tenha esse problema, mas tem outro problema, talvez. Não sei. Mas o que eu posso dizer a vocês é que escrever é uma forma maravilhosa de você refletir sobre o que você está passando e ler também. Ler literatura, principalmente clássica. Refletir sobre o que você está passando e aprender com os grandes, com os filósofos, com os estoicos, com os grandes escritores, com as boas referências, com os bons professores, com as pessoas boas que estão na sua vida e que te desejam bem e que querem o melhor para você. É sempre bom a gente registrar isso. Tem cadernos no meu catálogo. Para quem estiver interessado, são cadernos artesanais. Eu trabalho a maior parte com reutilização de material. Basicamente é isso. Até a próxima.